Bom dia, pessoal. A gente vai dar prosseguimento a mais uma palestra do PComp, né? Hoje a gente tem um convidado ilustre, né? O professor e pesquisador Maurício Nietzsche, né? Opa, o pessoal ainda tá chegando aqui, né? Então, eu queria agradecer, né, ao Maurício. Ele vai se apresentar um pouquinho. Ele tem sido um pesquisador de engenharia de software de destaque, né, no campo, né, da Academia de Engenharia de Software Internacional, né, e queria agradecer muito por ele ter aceitado o convite, né, para palestrar para a gente. E agradecer também às pessoas externas, né, que estão participando também, né, dessa palestra, aí vários convidados aí ilustres. Né. Obrigada. Pode dar prosseguimento, Maurício. Olá, Carla, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, de maneira remota, né? E, pessoal, bom dia. Fiquem à vontade para fazer pergunta a qualquer momento, tá bem? Eu vou tentar olhar o chat, mas fica também à vontade para só abrir o microfone e falar a qualquer momento. E essa palestra é sobre as minhas experiências nos últimos anos com inteligência artificial, aprendizado de máquina para engenharia de software, que não é meu tópico de origem. Meu mestrado, meu doutorado foi mais na área de engenharia de software empírica. E aí, em algum momento, eu comecei a me interessar por aprendizado de máquina, e aí os trabalhos foram surgindo, e hoje eu gosto bastante da área, eu vejo como que parte do futuro, né? O desenvolvedor de software e a desenvolvedora de software, querendo ou não, eles vão usar ferramentas que aprendem do código. E apresentação rápida, eu fiz meu mestrado e meu doutorado na Universidade de São Paulo, meu orientador foi o professor Marco Aurélio Gerosa. Eu sempre fiz o meu mestrado e meu doutorado de maneira part-time, porque eu sempre fui a pessoa mais indecisa do mundo, não sabia se queria ficar na academia ou na indústria. Trabalhei para 3 empresas grandes do mercado lá em São Paulo, uma é a Verifone, a outra é a Localweb, e aí eu fiz parte do Alura também, fui lá desde o comecinho do Alura, que hoje é super famoso, né? Então, se você não conhece o Alura, depois dá uma olhada, alura.com.br. Acabei escrevendo 2 livros baseados no que eu estava aprendendo ali e no tipo de consultoria que a gente dava lá pela Kaelon, um sobre TDD e um sobre orientação a objetos. Aliás, vai ter um livro novo meu saindo bem, talvez no começo do ano que vem, pela Manning, sobre teste de software, e eu espero que vocês gostem. Vim fazer meu pós-doutorado aqui em Delft, em engenharia de software empírica. Em 2018, acabei virando professor assistente aqui. E desde então tenho pesquisado um monte de coisa diferente, incluindo o aprendizado de máquina. E eu gosto muito de fazer trabalho aplicado. Então, muitos dos papers que eu vou mostrar hoje foram feitos em colaboração com empresas daqui. E as 2 empresas que eu tenho mais contato são a Adyen. A Adyen é uma empresa de pagamento, um gateway de pagamento, por assim dizer. Bem grande, o maior unicórnio holandês. E o ING, que é também um dos maiores bancos aqui da Holanda. E acho que está super na moda falar de inteligência artificial para engenharia de software, né? Semana passada, 2 semanas atrás, o GitHub lançou o Copilot, e a ideia é que você escreve alguma coisa ali em inglês, ou você começa a escrever e o GitHub completa o código para você, né? Obviamente, a galera do Twitter foi a loucura, o pessoal tentando discutir se é legal ou não aprender de código que está no GitHub. O pessoal achou alguns bugs interessantes, eu vi esses dias o Copilot sugerindo um drop database, mas não importa, né? A tecnologia é bastante impressionante, né? Ela funciona. Você escreve alguma coisa ali, ela te devolve código. Imagina como isso vai estar daqui a 5 anos. E é por isso que essa área tem me interessado bastante. E por que a gente tem que usar aprendizado de máquina para engenharia de software? Porque se você parar para pensar, várias das ferramentas que a gente tem hoje para ajudar o desenvolvedor a programar, ou a desenvolvedora a programar, por exemplo, ferramentas de análise de qualidade de código, como o SonarQube, ou ferramentas para tentar achar bug no código, como Spotbugs, ferramentas de monitoramento, como a ElkStack. Essas ferramentas são todas, elas têm um monte de heurística ali para dizer se alguma coisa está errada com o seu código, mas essas heurísticas são criadas de maneira manual. Então, por exemplo, o SonarQube, quando vai detectar uma God Class, tem ali o conjuntinho de regras
E se as regras batem, tem uma God Class, se não bate, não tem. É a mesma coisa para o Spot Bugs. Ele vai buscar por padrões do seu código, se o padrão está lá, tem o bug, se o padrão não está lá, não tem bug. O grande problema dessas regras criadas de maneira manual é que a gente escreve código que é muito complicado. E criar uma regra universal que vai funcionar para qualquer tipo de software é muito difícil. Né? Então, no fim das contas, essas heurísticas elas são muito simplistas. E é por isso que, se você olha para a pesquisa empírica, você vê que os desenvolvedores reclamam bastante em relação ao número de falso positivo que essas ferramentas acabam dando para você. E a ideia é que isso possa mudar se você usa aprendizado de máquina. E para mim, acho que o paper que fez isso explodir foi o paper de 2012, escrito pelo Abraham Hindle e colegas, e eles basicamente compararam código-fonte com linguagem natural, e o que eles observaram é que código-fonte tem propriedades muito parecidas com linguagem natural, com português, com inglês. Código-fonte é tão repetitivo quanto linguagem natural, e que você pode abusar dessas propriedades para tentar criar modelos que então sabem predizer, por exemplo, o próximo token do código ali que tem que ser escrito dado os 10 tokens anteriores. E desde então, a gente viu uma explosão de papers nos mais diferentes tópicos. O que eu vou mostrar aqui, obviamente, não é tão legal quanto o GitHub Copilot, porque aquilo foi feito por dezenas de engenheiros de software e experts em machine learning com recursos ilimitados. Aqui eu vou mostrar coisas mais simples, que dá para qualquer empresa de software fazer com pouco recurso, mas que também é bastante poderoso. E eu tenho trabalhado no assunto, como eu falei, por vários pontos de vista diferentes. Então, por exemplo, em detectar bugs off by one, né, que são aqueles bugs quando o desenvolvedor, em vez de escrever um menor igual, ele escreve só um menor. Esse tipo de bug, as ferramentas de análise estática são muito ruins, e a ideia é que talvez, né, Deep Learning consiga resolver isso. Recomendar refatoração, recomendar quais métodos devem ser logados ou não, dado que monitoração é uma coisa bastante importante em engenharia de software contemporânea. Detecção de anomalia, e nesse estudo de caso, num Cyber Physical System, predição de defeito, modularização de software, geração de casos de teste de maneira automática usando para SQL e modelar o sistema. E aqui eu separei entre aprendizado de máquina, machine learning, deep learning para inteligência artificial, de maneira bem simples, né? Aqui eu tenho usado algoritmos de busca, baseados em busca, por exemplo, algoritmo genético, etc. e tal, igual a galera faz bastante com geração de casos de teste. E desse lado aqui, aprendizado de máquina, né? Você vai aprender mesmo dos dados. E a minha apresentação aqui tem todos esses papers aqui incluídos, e o que eu vou fazer, eu vou passando por eles, em algum momento a Carla me interrompe e a gente para, ok? Meu objetivo é pelo menos apresentar esses dois aqui, refatoração e log, porque eu acho que eles são exemplos bem simples de serem entendidos e exemplos que qualquer empresa de software pode usar no dia seguinte. E esse aqui, detectando off by one, porque eu acho que mostra para quem não está muito familiar com Deep Learning, NLP, processamento de linguagem natural para engenharia de software, dá uma visão para você entender como que a comunidade tem modelado esse tipo de problema, tá bem? Legal. Então, o primeiro paper que eu quero comentar é sobre tentar predizer, sugerir refatoração para o desenvolvedor. E acho que refatoração é um termo que todo mundo conhece de alguma forma, né? A gente quer tentar mudar a estrutura do código-fonte sem mudar o que ele faz, e a gente faz isso para que a estrutura de software fique cada vez melhor, mais fácil de ser mantida, mais fácil de ser evoluída, etc. e tal. A gente tem uma pancada de empírico, estudo empírico mostrando que refatoração tem vários benefícios. Só que um grande desafio para o desenvolvedor no mundo real é descobrir o que tem que ser refatorado. Imagina uma base de código com milhares de métodos, milhares de classes. Por onde você começa a refatorar? Obviamente você pode usar o feeling do desenvolvedor, mas em larga escala, isso não escala. Então você tem ferramentas que ajudam, como eu falei, o SonarQube e etc. Como que essas ferramentas funcionam? Eu já comentei um pouquinho antes. Essas ferramentas tentam aprender com as boas práticas,
Por exemplo, aqui eu estou usando o livro do Arthur Riel, e desculpa, gente, o livro dele propõe que, sei lá, God Classes é uma coisa ruim. E aí a gente, pesquisadora, cria uma estratégia de detecção baseada em métricas. Métricas são fáceis e baratas de calcular no código, certo? Complexidade, coesão, etc. e tal. Você junta essas regras de alguma forma que faça sentido para detectar o problema que você quer detectar. Então, por exemplo, detectar uma God Class, que é uma classe que faz muita coisa, tem muita responsabilidade. Se a complexidade é muito alta, se a coesão é muito baixa, e se acessa muito atributo na classe, alguma coisa assim. Tem uma God Class. E eu sempre gostei muito dessa ideia de, como pesquisador, tentar olhar para um problema e propor uma estratégia de detecção. Eu escrevi alguns papers sobre isso. Mas, de novo, o ponto é que nós somos limitados para criar essas estratégias de detecção. Então, a ideia desse paper foi, será que a gente, ao invés de tentar criar uma estratégia de detecção, a gente pode aprender essas estratégias de detecção? Né? Porque se a gente talvez der um monte de exemplo para o modelo, ele vai aprender o que o desenvolvedor refatora e o que o desenvolvedor não refatora. Então, essa foi a ideia desse paper. E como que a gente modelou isso? Da maneira mais simples possível, uma classificação binária. O modelo vai falar, sim, refatora, não, não refatora. E como que a gente treinou esse modelo? A gente deu 2 tipos de dados para o modelo. Um é um conjunto de métodos que foram refatorados, ou classes que foram refatoradas, certo? Eu sei de maneira precisa que aquele método foi refatorado, então eu dou aquilo para o modelo e falo, olha, esse método aqui, o desenvolvedor refatorou. Então, olha para ele, aprende o que caracteriza um método que é refatorado. Do outro lado, a gente deu métodos que não foram refatorados, métodos estáveis da base de código. Né? Métodos que o desenvolvedor toca, ou a desenvolvedora toca, mas ele evolui só, ou ela evolui só, ele não refatora. E você quer que o modelo aprenda o que classifica, o que caracteriza um método que o desenvolvedor gosta, que ele consegue manter sem ter que refatorar. Tem que escolher uma refatoração para estudar. Nós escolhemos todas que são basicamente suportadas pela ferramenta chamada Refactoring Miner, que é uma ferramenta que, dado um diff, a ferramenta consegue dizer quais refatorações aconteceram ali. Essa ferramenta é bastante precisa e escala muito bem. Então, o que a gente fez foi, pegamos uma pancada de projetos de ecossistemas diferentes, então projetos da Apache, aplicações mobile, projetos do GitHub, e coletamos refatorações que aconteceram ali. Então, no fim, a gente pegou mais ou menos 10 mil projetos, 11 mil projetos, 9 milhões de commits que a gente visitou, e aí coletou uma pancada de refatoração, que a gente vai, então, dar para o modelo aprender. O que esse modelo vai usar para aprender? Coisas simples, por exemplo, métricas de código. Então, por exemplo aqui, acoplamento, CBO, complexidade, response for class, que é uma outra métrica famosa, coesão, e uma pancada de coisas que você pode contar na classe. Por exemplo, número de operadores matemáticos, número de nested blocks, né, quantos blocos você tem alinhados. Então, um monte de métrica que você pega do código-fonte, e a gente também tentou métricas mais relacionadas a processo, porque em outras áreas, por exemplo, predição de defeitos, essas métricas são bastante influentes no modelo. Então a gente pegou também quantidade de commits, número de linhas adicionadas e removidas, alguma noção de ownership, então número de autores que já tocaram naquela classe, etc. A gente também resolveu dar para o modelo métricas em diferentes níveis. Então, por exemplo, se eu vou predizer uma refatoração a nível de método, a gente dá para o modelo aprender não só as métricas daquele método em específico, mas também as métricas da classe, para dar para o modelo uma noção de contexto, né? Onde que esse método está? Ele está numa classe desse tamanho. Porque você, como desenvolvedor, desenvolvedora, também olha para a classe na hora de refatorar, né? Você leva essas coisas em consideração. Então, a gente coletou todas essas métricas, acho que dá um conjunto aí, por exemplo, sei lá, 20 métricas de classe, mais 38 métricas de código-fonte, sei lá, umas 60 métricas aí a gente dá para o modelo. Pipeline de aprendizado de máquina básico, sem nenhuma graça, só para experimentar, para ver se esses modelos aprendem. A gente balanceia o dataset, porque ele é desbalanceado, a gente escala as features, a gente tuna os parâmetros um pouquinho, e a gente testa para ver se isso funciona, né? Resultados.
Uma tabela gigante no paper, eu vou mostrar as coisas mais interessantes, é que sim, esses modelos de machine learning conseguem aprender a separar métodos que foram refatorados de métodos que não são refatorados. Random Forest é o modelo que mais se destaca no nosso experimento, em alguns, uma acurácia de 90% em alguns casos. Até a regressão logística, que a gente, na verdade, colocou como uma baseline, funciona muito bem, chega até uma média de 80% de acurácia. As métricas de processo também são importantes, assim como em trabalhos relacionados, por exemplo, defect prediction, predição de defeitos, e métricas a nível de classe também são importantes. Então, se você está predizendo uma refatoração a nível de método, o contexto, onde aquele método está, também é bastante importante. Segunda parte do estudo foi tentar entender o quanto esses modelos generalizam, porque você quer que o modelo está treinado ali, você talvez queira que o modelo esteja treinado ali, alguém já treinou para você, você só pega aquele modelo e usa. Então, como a gente tentou explorar essa ideia? A gente treinou modelos nos diferentes ecossistemas e testou no outro. Então, a gente treinou com dados da Apache e testou no F-Droid, testou no GitHub. O que a gente observa lá é que a precisão, o recall cai um pouco comparado com o primeiro resultado, mas não chega a cair de forma horrorosa, né? Você tem precisão, recall de por volta de 80%. Até em datasets menores, quando você treina neles, por exemplo, o F-Droid, que é o nosso menor dataset nesse paper, e você testa em outros ecossistemas, você tem uma precisão de 77% igual está na tabela ali. Então não é tão ruim. E até a regressão logística se dá bem. Então, de alguma forma, eles generalizam, e o que eu aprendi com isso é que, independente do tipo de código que você está escrevendo, você refatora talvez pelos mesmos motivos, né? Então, e por isso que esses modelos generalizam, né? Então, talvez você tenha uma coisa super específica do seu time, eu vou mostrar que essa coisa acontece no estudo de caso nosso, mas você tem um monte de regras que, não importa o projeto, você refatora. Então, isso foi um aprendizado bastante legal desse estudo em escala também. Desafios desse tipo de pesquisa. Eu comentei que a gente consegue facilmente achar métodos e classes que foram refatoradas, porque o refactoring miner é bastante preciso. Mas encontrar datasets de classes e métodos que são lindos e maravilhosos, né, que você queira que o seu modelo aprenda dele, isso não existe. Então a gente aproximou. E a aproximação foi, vamos pegar coisas onde o desenvolvedora toca, modifica, mas não refatora. Mas em que momento que você escolhe isso? Porque se você mexe num método ali uma vez só e não refatora, talvez seja só porque, né, você foi fazer um hotfix ali, né, e não quis refatorar. Então a gente resolveu esperar um pouco para decidir isso, né? Então o que a gente fez foi olhar, você está mexendo naquela classe, mas você não está refatorando 50 vezes. 50 foi um chute. E a gente usa isso como dado. Para experimentar esses 50, porque foi um threshold meio de novo no olhômetro, a gente tentou com 25, que é metade de 50, e 100, que é o dobro, para ver como que o modelo ia reagir. Quando a gente olha, os dados são diferentes mesmo. Então, os métodos que você pega com K25 e com K50, a distribuição é totalmente diferente, né? São outros métodos mesmo que estão aparecendo no dataset. Então, quer dizer que escolher esse threshold é uma coisa importante. E a acurácia do modelo também sobe e desce. Então, a gente viu uma variação de 6, 7% para cima, às vezes até 10, 12% para cima, para baixo. O que a gente observou também que thresholds mais conservadores, por exemplo, eu vou esperar 100 vezes para decidir que aquele método é um bom exemplo de um método que não precisa nunca ser refatorado. Você ganha em recall, mas você perde em precisão. Então, como sempre, em engenharia de software e em machine learning, tem um trade-off acontecendo aí. Então, no mundo real, se você treinar um modelo desse, você vai ter que tunar e achar qual que é o melhor threshold para você. Legal? O nosso código está todo aberto no GitHub. A ferramenta que eu escrevi em 2018, quando eu comecei a fazer esse paper, ela soltava uma pancada de exceção, porque no fim das contas, minerar um repositório é difícil, certo? Se você já tentou minerar um repositório Git, você sabe que as coisas acontecem. Então, a gente foi deixando a exceção acontecer, mas o Ian, esse moço da foto, pegou minha ferramenta, melhorou o código também de machine learning para fazer mais treino, mais teste, experimentar de maneiras diferentes. Ele coletou mais dados, acho que ele chegou a coletar 100 mil projetos no GitHub, ele replicou os resultados são bem parecidos, né? Então parece que eu não dei sorte no primeiro paper.
ou talvez nós dois tenhamos dado sorte. A ferramenta está lá, o modelo de dados é ainda um pouco confuso, se você começar a usar a ferramenta você vai perceber isso, a gente tem que melhorar isso ainda. Uma ferramenta que cresceu, né, acho que deve ser, sei lá, uns 4 ou 5 mil linhas de Java, 2 mil linhas de Python. Acabou crescendo, então é uma ferramenta um pouco grande, então se você quiser me ajudar com ela, está lá no GitHub. E aí, assim que a gente publicou esse paper, eu estava curioso para saber se isso funciona ou não no mundo real, e a gente foi testar isso no ING. O David foi testar isso no ING. O ING é um banco holandês, como eu falei, né? Então, a primeira coisa que ele fez lá foi tentar comparar código-fonte de open source, que a gente já tinha no dataset, e código-fonte do ING. 6, 7 projetos do ING que o banco liberou para a gente. Por que comparar? Porque, no fim das contas, esses modelos de machine learning que a gente usou, eles só funcionam muito bem porque eles esperam que a distribuição que você usou em treino é que vai aparecer na hora de você predizer. Então tem que conhecer a distribuição. Então a gente foi dar uma olhada e a gente viu que tem diferenças ali, tem similaridades e tem diferenças no jeito que o ING programa e que o mundo open source programa. Por exemplo, quando a gente olha para classes que o ING refatora e compara com classes que o mundo open source refatora, o desenvolvedor do ING tende a refatorar classes menores do que o mundo open source. Então, talvez o desenvolvedor do ING ou a desenvolvedora do ING fica mais incomodado com classes que começam a crescer do que um desenvolvedora no mundo open source. Então, tem similaridades, tem diferenças. E a gente ficou nessa, né, do tipo, será que o modelo do open source é funcional? Ou será que talvez um modelo que treinado para o ING funciona melhor? Então, a gente testou tudo, de novo, super empírico. Eu acredito bastante que o mundo machine learning hoje é totalmente empírico, você não sabe o que vai acontecer, você tem que testar. Então a gente primeiro testou pegando todos os dados do ING e tentando, predizendo o dado do próprio ING, a gente viu resultados bem legais. Random Forest, por exemplo, de novo, acurácia por volta de 90%. Quando a gente testou no mundo, pegou o modelo do open source e testou no ING, a acurácia de 76%. Não é tão bom, mas não é o fim do mundo, né? 76% é, na minha opinião, ok. Ainda talvez mais ok, porque isso significa que empresas pequenas que não têm dado para treinar, pode talvez começar com um modelo desse treinado no mundo open source e quando tiver dado suficiente, treina um modelo próprio, né? E para ser honesto, acho que nesse trabalho aqui, o número de data points que a gente usou para treinar foi baixo, acho que nem 2.000 data points, e a gente já viu resultados legais. Então, legal, entendemos que modelos treinados no seu próprio código-fonte são melhores do que treinados de maneira mais genérica. Só que a gente tinha sempre essa curiosidade, né? Será que também vai bater com a intuição do expert? Né? Muitas empresas hoje no mundo, na hora de fazer code review, elas gostam de também colocar um expert para revisar o código. Esse expert é a pessoa que dá ali o feedback que talvez o desenvolvedor vai aplicar com mais certeza e tudo mais. E a gente decidiu ver se a opinião do expert batia com a opinião do modelo. Então a gente pegou 30 data points, 30 métodos, a gente começou a monitorar o sistema deles, pegaram os 30 métodos que mudaram, que o desenvolvedor tocou, e a gente pegou esses 30 métodos, colocou num programa de survey, e a gente falou para o expert, você refatoraria isso ou não? O expert, obviamente, não sabia, ou a expert não sabia, bom, aqui no caso foram todos homens, os experts não sabiam o que o modelo tinha predito para aquilo, e eles só colocaram sim ou não, e aí eles explicavam o porquê da opinião deles. E aí, no fim, a gente calculou alguma coisa também parecida com a acurácia, né, o quanto que a opinião deles batia com a do modelo, e aí você vê que, de alguma forma, até bate, né, duas pessoas aqui com 70%, o desenvolvedor número 5 aqui, 90% de acurácia. Esse, por curiosidade, é o desenvolvedor mais perto do projeto, então era o cara que trabalhava no dia a dia do projeto que a gente fez o experimento, os outros eram experts de outros projetos, e aí você vê que a opinião do modelo bateu mesmo com a opinião do modelo. Então, esses modelos não estão apontando para coisas tão estúpidas assim. Legal, deixa eu tentar abrir o chat aqui. Como que eu abro o chat agora? Aqui, achei. O Bruno falando que esse artigo é muito bom. Acho que você está falando do meu artigo que eu mostrei ali do TSE, né? Do TSE. Talvez seja que serviu como inspiração. Que legal, Bruno. Fico feliz.
O próximo trabalho que eu quero comentar é o trabalho feito pelo Jean, nosso aluno de doutorado. E a ideia do Jean era tentar ajudar os desenvolvedores da Adyen a logar melhor. E a Adyen é uma empresa de pagamento e, como vocês podem imaginar, monitoramento é fundamental numa empresa de pagamento, né? Você tem que saber o quanto antes se alguma coisa não dá certo. Então, quer dizer que o desenvolvedor ali no dia a dia ele tem que escrever linhas de log, decidir o que logar, é sempre complicado. Você não quer logar muito, porque se você logar muito, você vai lotar a tua infraestrutura de logs inúteis, a anomalia vai ser uma agulha no palheiro, e você não quer logar muito pouco, porque se acontecer um bug em produção, você quer ter informação na hora, né, para entender o que está acontecendo, você não quer ter que fazer um redeploy ali só para logar o bug. Então esse é o trade-off que a gente quer ajudar o desenvolvedor a fazer. Isso aqui mais ou menos explica como funciona. O Jean escreveu uma revisão da literatura muito legal sobre monitoramento de software. O desenvolvedor escreve linhas de log, essa linha de log vai para o programa roda, o log aparece talvez no arquivo de texto, que é depois transmitido de alguma forma para um storage, e aí um desenvolvedor analisa e tenta aprender daqueles logs. Maurício, o Marcos está perguntando, no final, quantas amostras resultaram no trabalho de refatoração? O que você quer dizer com resultaram, Marcos? No primeiro projeto com o mundo open source, nós tínhamos 10 mil projetos e por volta de 2 milhões de data points nas diferentes refatorações. No ING, por volta de 2 mil data points, se eu me lembro bem. E aí a gente dividiu em treino e teste, não me lembro agora de cabeça, acho que era talvez 80 para o treino, 20 para o teste, ou 90 a 10, alguma coisa assim. Mas dado que os nossos números eram bastante expressivos, tinha sempre bastante dado para o treino, sempre bastante dado para o teste. Responde a sua pergunta, será? Responder sim, Maurício, obrigado. Por nada. Uma coisa que a gente observa na hora de logar é um processo de tentativa e erro. Então você vê que os logs estão em todos os lugares da base de código e o desenvolvedor geralmente usa a própria experiência para logar. E uma coisa que a gente até observou quando minerou o repositório deles é que você vê muito fix que é simplesmente introduzindo uma linha de log. Né? Então, eles têm uma estratégia de deploy um pouquinho diferente lá, eles deployam e eles monitoram por horas e horas para ver se está tudo bem, e se não está tudo bem, eles fazem hot deploys instantâneos com novas linhas de log. Isso acontece bastante, né? E para a gente foi também outro indício de mostrar o porquê que esse tipo de trabalho tem que ser feito, porque o desenvolvedor não sabe o que logar de verdade. E aí, aqui o ponto é o mesmo, né? Ao invés de tentar criar uma ferramenta de análise estática, que é falar, olha, esse método aqui precisa de um log, vamos tentar aprender. Né? Usar os métodos que os desenvolvedores já logaram e aprender deles. E a ideia é muito parecida com o trabalho que a gente fez de refatoração, então a gente pega todos os métodos da base de código da empresa, da Adyen. Então, por exemplo, esse aqui é um método de exemplo, não de verdade deles, né? A gente não pode mostrar código deles, obviamente. E o que a gente pega é, primeiro, se o método tem log, a gente remove esse log. Porque, obviamente, você não quer enviesar o modelo, né? Então, a gente remove, faz de conta que o desenvolvedor programou aquele método sem log. Fazer isso não é tão simples, né? Porque se você pensar em remover essa linha, essa aqui talvez é fácil, porque o bloco ainda existe, porque tem essa variável booleana aqui, mas imagina que o cat só tem log. Será que o desenvolvedor ia ter colocado try catch ou não? Né? Difícil saber, a gente faz o nosso melhor para remover o código de maneira honesta. A gente olha para o método que sobrou, e aí calcula métricas de código também. Acoplamento, complexidade, etc, etc, etc. E aí a gente dá uma label, como fala label em português, dá uma label para esse método. Nesse caso é verdadeiro, porque esse método tinha um log. Né? E aí a mesma coisa acontece para métodos que não tem log. Método que não tem log, você não precisa remover log, obviamente, e aí você dá uma label de falso para ela. E aí você dá isso para o modelo, né? De novo, classificação binária, simples, sem muita mágica aqui. Por que classificação binária? Né? A gente ficou discutindo isso. Será que tem que tentar predizer quantos logs tem que ter nesse método, etc. e tal? E a gente viu que talvez não, porque 75% dos métodos tem no máximo 2 logs. Você vê pela distribuição aqui que geralmente é 1, 2 logs por método. Um desafio, obviamente, é que métodos logados são a minoria,
Então, no caso do nosso estudo aqui, a base de código que a gente usou tinha 300 mil métodos Java, onde só 23 mil deles estavam logados. Isso é por volta de 7%. Esse 7% parece ser um número meio mágico, assim. Outros estudos empíricos também mostram que projetos, eles têm de 3 a 6, 7% de log. Então, é muito, né? Imagina, 6% de métodos são logs, mas ao mesmo tempo é pouco, né? Para tentar aprender deles. Então, bem, dado esse monte de dado, vamos ver o que acontece. A gente tentou diferentes algoritmos, a maioria deles baseado em árvore, porque a gente tem sido muito feliz com esse tipo de algoritmo. E a gente observou resultados legais, né? Uma precisão de 80%, um recall de 60%. Coisa bastante importante nesse tipo de trabalho para a gente era tentar reduzir o número de falso positivo. Então, tentar não encher o saco do desenvolvedor e da desenvolvedora com falso positivo. E parece que a gente conseguiu de maneira razoável aqui, né? Então a gente gostou bastante desse resultado. Aqui a gente treinou com dado desbalanceado mesmo, né? A gente deu lá os 23 mil metros com log e a diferença sem log. A gente não balanceou para ver como que o modelo, se o modelo ia conseguir aprender mesmo com dado desbalanceado. Parece ok? A gente tentou então balancear para tentar entender quais seriam os trade-offs que o modelo ia fazer por baixo dos panos. A gente tentou undersampling, que é descartar pontos, e tentou oversampling, né, que é aumentar o número de pontos de maneira sintética, né, para que a classe minoritária fique igual à classe majoritária, usando basicamente os dois algoritmos populares, né, o SMOTE para oversampling e random undersampling para undersampling. Até tem uns mais inteligentes aqui, mas né, vamos ver o que acontece. E aí o ponto é que é difícil perceber, achar um padrão, de novo trade-off. Às vezes você vê mais recall, mas ao custo de precisão, e aí de novo é uma decisão que você vai ter que deixar para o time, né? O que o time prefere ter? Ele prefere ter mais precisão ou ele prefere ter mais recall? Né? Eu vou falar um pouco sobre isso, mas o meu ponto hoje é que você tem que deixar o desenvolvedor escolher qual modelo ele quer usar. Eu não consigo ver, pelo menos para esse tipo de trabalho que a gente tem feito, de tentar ferramentas de decision making, ajudar o desenvolvedor a decidir alguma coisa, eu não consigo ver um modelo genérico funcionando para tudo. Você vai ter que sempre tunar e experimentar com o seu time. A gente olhou o feature importance, a importância das features que a gente passa para o modelo, e aí a que se mais destacou em todos os modelos que a gente treinou foi o número de nested blocks, né? Quantos blocos alinhados você tem no método. Então isso parece ser muito importante mesmo, né? E acho que a intuição é bem clara, né? Um método que tem muito bloco alinhado é um método complexo, o desenvolvedor sente ali, a desenvolvedora sente a vontade de colocar uma linha de log. Não é uma análise causal, obviamente, a gente só estava curioso para saber quais são as features mais importantes. Talvez para um futuro você até queira tentar diminuir o tamanho de feature que você dá para o modelo, para ter um modelo um pouquinho menor. Esse tipo de coisa a gente não experimentou aqui, mas dados os nossos resultados, acho que isso é totalmente possível sem perder muita performance do modelo. Finalmente, a gente estava curioso para saber se dado treinado no modelo no mundo open source funcionaria numa empresa, né? Para resolver esse cold start problem, né? Que é você não ter dados, você não tem dados, o que você faz? Tem que ter um modelo de alguém. A gente primeiro pegou uma pancada de projeto da Apache, que a gente selecionou de maneira manual, são projetos que fazem uso extenso de logs, que a gente sabe que desenvolvedores e desenvolvedoras usam os logs gerados por esses sistemas. Por exemplo, CloudStack, certo? Que é um sistema que gera muito log, etc. e tal. Então a gente pegou um bando de projetos da Apache, o tamanho, número de data points parecido com o que a gente tinha na AD, então bastante dado para treinar. A gente treinou e aí testou na AD. E aí você vê que os resultados não são tão bons, né? O recall, em particular, fraco, né? Fraco, não tão legal assim. Então, diferente do problema da refatoração, onde parece que desenvolvedores refatoram, independente do mundo open source ou de indústria, por vários motivos parecidos, logar é muito diferente do mundo que o open source, do jeito que o open source loga e os desenvolvedores logam.
A gente tentou também ver se achava um projeto que era mais parecido com a Agile e tudo mais. Aí a gente viu que o OpenStack, se você treina no OpenStack, que tem 50 mil data points, os resultados não são tão ruins assim, né? Não são ótimos. 60% de precisão, 46% de recall, melhor do que nada. Então, talvez uma empresa que não tenha nada possa pensar em usar um desses modelos, sabendo dos riscos que está correndo. Uma coisa muito legal que partiu de discutir isso com a equipe de log, eles têm uma equipe dedicada para monitoramento lá. A ideia foi, puxa, mas talvez seja até legal, então a gente tem um modelo que aprende da Agile e tem um modelo que aprende da Apache, mostrar as duas recomendações para o desenvolvedor. E falar assim, olha, se você fosse um desenvolvedor da Agile ou desenvolvedora da Agile, você ia fazer isso, você ia logar esse método. Se você fosse uma pessoa da Apache, você ia fazer isso aqui. Então, meio que dá dois modelos experts, que é um expert em Agile, um que é expert em Apache. E quando o cara falou isso para mim, eu falei, nossa, uma ideia genial, talvez a mesma coisa possa fazer sentido para a refatoração, né? Dá para a empresa, né? Olha, esse modelo aqui refatora como se fosse uma pessoa da Apache. O que você faz com isso? Decide, né? Quanto mais informação para o desenvolvedor para ele tomar uma decisão, ou para ela tomar uma decisão, melhor. Por que você acha que o lugar é tão diferente entre esses dois mundos? O Danilo pergunta. Danilo, eu acho que a grande diferença é que o mundo Apache é um mundo cheio de biblioteca. E software industrial não é biblioteca, né? É um software de negócio, nesse caso aqui uma plataforma de pagamento, um mundo financeiro. Então acho que as preocupações são diferentes. Então se você olha o tipo de log que o CloudStack loga, é muito mais log baseado na minha exploração manual na CloudStack, né? Então, sei lá, é log baseado em exceção que aconteceu, etc e tal. Em sistema de indústria, tem muito log de negócio acontecendo, né? Eu quero logar isso aqui, porque isso aqui me diz se eu detectei um fraudador aqui. Então, acho que são razões diferentes pelas quais uma biblioteca loga e um sistema de indústria loga. Essa é a minha intuição, tá? Nada empírico aí, só a minha intuição. Pessoal, deixa eu rapidamente olhar aqui a oração e ver meu WhatsApp para ver se a minha esposa falou alguma coisa. Não, tá tudo bem? Bebezinho tá ótimo. Próximo trabalho. Então, os dois trabalhos anteriores foram usando aprendizado de máquina tradicional, certo? Onde você, como engenheira de aprendizado de máquina, você olha para o problema e você tenta criar feature que de alguma forma vai, né, representar o fenômeno. O que eu vou mostrar agora é a gente tentando usar processamento de linguagem natural, e hoje em dia é deep learning, né, onde esse seu trabalho de feature engineering é diferente, né, o seu trabalho é mais como representar o código para que o modelo aprenda, do que tentar achar feature que vai representar o problema. E nesse paper aqui, a nossa ideia era tentar achar um bug específico, né, que é o off by one. Então, por exemplo, olha para esse método que eu tenho aqui. O método ele tenta inverter um array, ou ele inverte um array. Tem um bug aqui, certo? Tem um bug. Se você pensar, e obviamente aqui você está enviesado, você sabe que eu estou falando sobre off by one, a condição ali está errada. A condição tinha que ser só menor do que o índice do array, do que o tamanho do array. Então esse tipo de bug é um bug que o desenvolvedor escreve no dia a dia, o desenvolvedor escreve no dia a dia, e que a gente queria ajudar a detectar. É um bug popular, como eu falei, você vê vários desses exemplos até no mundo open source. Dá uma pausa aqui, porque o Carlos falou que em sistemas de força de vendas, logo-se muitas regras de negócio mais complexas para saber se é necessário rastrear um pedido problemático, etc. Exato, Carlos, é isso que a gente observou lá também. Para ser honesto, me desagrada essa ideia de você usar log para logar coisa de negócio. Acho que essas duas coisas tinham que ser diferentes. Estarem em pipelines diferentes, né, onde você usa para monitorar negócio, e aí você cria dashboards maravilhosos que mostram quanto você está vendendo, número de vendas que você perde, etc e tal, e outro focado para o desenvolvedor achar bug, debugar o sistema. O mundo real não é assim ainda, infelizmente, e acho que isso bagunça um pouquinho esse modelo, né? O modelo acaba tendo que aprender essas duas características, duas razões para logar, e que a biblioteca open source não tem, né? Essa preocupação. Voltando para o off... Desculpa interromper, Maurício. Claro. Mas uma dúvida sobre os modelos utilizados. Nos dois primeiros, você utilizou
foram utilizados modelos baseados em árvores e também na aprendizagem de máquina mais tradicional. Sim. Esses outros vai utilizar modelos de aprendizagem profundo. Eu estou notando a tendência que as pesquisas utilizam mais modelos de aprendizagem profundo atualmente, porém, a minha eu também vou utilizar árvore de decisão. Você nota que hoje em dia está uma certa dificuldade na aceitação dessas pesquisas que utilizam árvore de decisão ou não? Depende de cada trabalho. Como que tá? Ótimo ponto, Beatriz. E acho que a resposta é: a galera faz muito mais deep learning do que machine learning, porque é simplesmente muito mais sexy você propor um modelo de deep learning que é super maluco e complicado, né? Eu acho que e é obviamente, talvez por ser mais inovador, né, o revisor ali do ICSI vai esbugalhar o olho e vai falar: nossa, isso aqui é muito legal. Acho que do ponto de vista mais honesto, você quer resolver um problema, a minha abordagem tem sido: eu olho para o problema e penso, eu consigo modelar isso usando o aprendizado de máquina tradicional? Porque é muito mais fácil. E se a resposta é sim, eu uso. Então, por exemplo, no caso da refatoração, o meu feeling era que a refatoração, a desenvolvedora refatora porque ela tem algum problema estrutural no código, né? Talvez seja muito complexo, talvez seja muito acoplado, etc e tal. E as métricas de código capturam bem isso. Então, eu comecei por ali, e que funcionou. Mas tem problema que você não vai conseguir modelar dessa forma. Por exemplo, esse off by one, né, que eu estou tratando aqui. Que feature que você vai extrair do código que vai apontar bem para o problema? Eu não consegui ver. E aí, a minha sugestão foi: puxa, eu não consigo fazer dessa forma, eu vou tentar então um aprendizado mais profundo para ver se o modelo enxerga coisa que eu não estou enxergando. Essa tem sido a minha abordagem. Em relação à publicação, eu falei que obviamente a revisora gosta mais do paper de Deep Learning, mas eu tenho publicado os dois. Então, acho que é o quanto você convence o revisor e a revisora de que o trabalho tem que ser feito desse jeito. Entendi, Maurício. Muito obrigada. De nada. Exato. Então, continuando no gancho aqui, né? E por que a gente quis modelar isso como aprendizado profundo? Porque eu não consegui imaginar como que features que eu ia extrair desse código-fonte que ia conseguir explicar o problema muito bem, né? Então, aí acabei apelando para aprendizado mais profundo. Se você olha para a área, para a literatura, aprendizado de máquina para achar defeito, predizer defeito, tem bastante coisa, né? Então, machine learning mais tradicional para predição de defeito. Então, dado uma classe, o modelo vai dar uma probabilidade do quanto o modelo acha que tem um defeito ali. Papers aí de 20 anos tentando fazer isso. E mais recentemente você vê Deep Learning, por exemplo. Para mim, acho que talvez o primeiro paper que me chamou a atenção foi o paper do Michael Pradel e do Kaushik Shen, do Facebook. O Michael, trabalhando no Facebook naquele momento, ele escreveu esse paper de Deep Bugs, onde eles mostram que no paper, imagina você tem um método e o método recebe os parâmetros A e B, e o desenvolvedor, por algum motivo, passa B, A para o método. Né? Imagina que você é JavaScript, não tem ali um type checker checando que você inverteu ali por engano, e isso passa, né? E aí eles mostram que o modelo consegue aprender, porque o modelo aprende a semântica, o nome das variáveis, né? O nome da variável acaba dando a dica do que tem que vir em primeiro e vir em segundo. E a gente pensou, né? Puxa vida, legal. Quer dizer que esse modelo sim consegue aprender coisas interessantes. Só que será que esse modelo consegue aprender coisas que não são só relacionadas à semântica, mas também à estrutura? Porque ainda no fim das contas, para mim, o off by one é um bug de estrutura, né? O loop ali, faltou uma interação do loop. Não é uma coisa que você consegue pegar. É uma mistura, né? De estrutura e semântica, talvez um problema mais complicado do que eles resolveram no paper. A gente estava curioso, vamos ver se o modelo consegue aprender. Até porque nesse paper de Deep Bugs, eles tentaram um problema parecido. Então a gente ficou curioso e tentou nesse off by one. Agora, legal, como que você faz aprendizado profundo com código? Né? No modelo machine learning tradicional é fácil, você, por exemplo, calcula métricas de código, essas coisas são números, você dá para um modelo tipo Random Forest, o modelo aprende de lá. Quando você vai fazer um aprendizado profundo, meio parecido com o que o pessoal de NLP faz, o grande desafio é você aprender a representar o código-fonte em alguma coisa que seja digerível pelo modelo. E tem vários papers hoje propondo como fazer. Essa área está evoluindo muito rápido. Em 2019,
ou 18, talvez, 19, quando a gente começou isso, o modelo que todo mundo falava na época era o Code2Vec. E qual que é essa cara do Code2Vec? A ideia é, você representa o seu código como uma AST, e isso aqui, bem, parece um grafo, né? Então quer dizer que você pode pegar emprestado coisas da área de Graph Neural Networks. E lá uma ideia que eles têm é você tem um grafo, o grafo é muito grande e complexo, como que você representa esse grafo? Você faz random walks, você visita esse grafo de maneira aleatória, né? Então de um não terminal para outro não terminal. Então, sei lá, você visita daqui para cá. Isso aqui é um caminho no grafo, você pega esse caminho, separa, e você faz isso múltiplas vezes, e aí você combina todos esses caminhos aleatórios do grafo em um vetor só, e esse vetor representa aquele método. Já falo mais sobre a arquitetura. Antes disso, precisa de código-fonte, que a gente fez, pegou código de projeto open source, e a gente considerou que os métodos do mundo open source são todos corretos, não tem bug, e a gente inseriu um bug de propósito naquele método, a gente fez uma mutação. Então, por exemplo, aqui o método correto é maior ou igual, a gente removeu o igual, então isso aqui é um bug, e a gente dá essas duas coisas para o modelo aprender. A arquitetura do modelo, screenshot direto do paper do Code2Vec, funciona mais ou menos assim, né? Então, cada um desses desenhos aqui são esses caminhos aleatórios no grafo, tá bem? 3 bolinhas, porque a representação interna tem 3 componentes, que eu não vou nem discutir, porque não é importante. Você manda, de tempo a tempo, cada uma dessas travessias no grafo. Isso vira um vetor, que é o code vector, e você treina tudo isso junto com a tarefa que você quer treinar. No caso do paper do Code2Vec, era uma predição, predizendo o nome da variável, se não me engano. A gente fez virar uma predição binária, então aqui só tem um neurônio, certo? Predizendo uma probabilidade só de ter bug ou não ter bug. E um attention layer, que tenta prestar atenção, qual o caminho desses vários caminhos na ST eu tenho que prestar mais atenção quando eu estou procurando por um off by one mistake. A gente tentou também o Code2Sec, que é a evolução do Code2Vec. E a ideia do Code2Sec é que ele usa um sequence-to-sequence. Então, basicamente, uma LSTM bidirecional. Acho que uma outra evolução do Code2Vec para o Code2Sec é que ele tenta fazer algum tipo de byte pair encoding. Então, ele tenta quebrar o nome da variável em subtokens para que você tenha menos problemas com palavras, tokens que não estão no vocabulário. Você dá um método com uma sequência, né, de tokens para LSTM. A LSTM aprende, também uma atençãozinha ali, prestando atenção no que importa. E aí o método propõe como saída, no caso do Code2Sec, o nome do método. Então pode ser 3 tokens, por exemplo, get, list, of, qualquer coisa. No nosso caso, o modelo tem como saída um único token, que é verdadeiro ou falso, e um token final, né? Só para o modelo entender quando que ele tem que parar de falar. A gente também testou uma baseline qualquer que um data scientist da empresa que a gente estava trabalhando queria saber, né? NLP dos anos 90, TF-DF dá para um modelo qualquer aprender, por exemplo, um Random Forest. E a gente testou. Usamos datasets do próprio paper do Code2Vec. O dataset deles tem 10 milhões de metros, mas nesse dataset só 1,6 milhões de metros podem ter um off by one mistake. Os outros não tem, por exemplo, ifs ou fors, que a gente conseguia colocar um mutante. A gente tentou com dado balanceado, dado desbalanceado, e no experimento controlado a gente teve até resultados legais. Né? O Code2Sec consegue predizer com 85% de precisão e 85% de recall quais métodos têm um off by one, quais métodos não têm um off by one. Já quando a gente tentou isso no código-fonte da Adyen, os resultados não foram tão legais. Né? A precisão foi 70%, que eu acho bastante ok, dado que a tarefa é encontrar bugs. Sim, 70% das vezes que você fala tem um bug, me parece ser bom, mas um recall muito baixo. A gente até tentou treinar com
alguns dados da Adyen, porque a gente teve essa intuição de que, puxa vida, talvez o código da Adyen seja diferente do open source, vamos dar alguns data points ali para o modelo também aprender um pouquinho ali de como o programadora trabalha lá na empresa. Mas aí você vê que o recall melhorou um pouco, mas a pressão caiu, né? Como sempre, esse trade-off é impossível de resolver no mundo real. Ok, 4 horas. Quase 4 horas. A gente também testou em 41 bugs do mundo real, do mundo open source, e os resultados também não foram tão bons, né? Você vê que precisão e recall só um pouquinho acima dos 50%, né? Resultados bem negativos, para ser honesto. Finalmente, a gente pegou o modelo treinado, o melhor modelo que a gente tinha, e testou no head, né, no momento do código-fonte da Adyen, para ver o que acontecia. Como a gente ia fazer uso de experts, a gente tentou não encher muito o saco deles e delas. Então a gente pegou, acho que só métodos que o modelo estava mais de 80% confiante que tinha um bug, alguma coisa assim. E dos 7.000 métodos que podiam ter um bug, 36 alertas foram emitidos. Revisamos um a um, não achamos nenhum bug, mas em 7 desses métodos o desenvolvedor falou, puxa vida, tem alguma coisa muito estranha aqui, não tem um bug, mas isso aqui está horroroso. Não tem que ser escrito desse jeito. Isso é uma coisa engraçada, porque o Michael e o Kaushik também observaram isso no paper deles. Que esses modelos não só aprendem a tarefa em si, eu estou mudando um pouquinho a palavra deles, baseado no que eu aprendi, né? Mas que o modelo aprende não só a tarefa que você deu para o modelo aprender, mas o modelo também aprende bastante a característica, o jeito que o programador programa. Então, por exemplo, nós observamos que a pessoa prefere fazer i igual a 0, i menor do que 10, do que fazer i igual a 0, i menor ou igual a 9. I menor do que 10 é 95% do dataset. Porque os desenvolvedores preferem muito escrever desse jeito, certo? Não tem melhor, é simplesmente a preferência mundial acontece. O que o modelo acaba aprendendo? Que, puxa vida, se eu tenho um menor ou igual, um for, tem alguma coisa estranha, porque isso não é uma coisa comum de acontecer. Então, acho que essa é uma outra coisa para prestar atenção nesse tipo de modelo, porque a gente vai ter que aprender a lidar com características, por exemplo, o estilo de programação da empresa, entendeu? Isso vai afetar o modelo. Enfim, quis mostrar isso só para dar de exemplo de como NLP funciona. Esse é um problema que eu acho totalmente em aberto, e curiosamente a gente submeteu esse paper para uma Negative Results Track. O paper foi rejeitado porque nenhum dos revisores achou que isso era um Negative Results. A gente ficou feliz, submeteu para o MSR e foi aceito no MSR. Para mim, ainda é um resultado negativo, porque a empresa não conseguiu se beneficiar muito disso. O modelo funciona no mundo controlado, legal, qualquer paper de ML é isso que acontece, mas quando você começa a testar em bugs reais, resultado não tão bom. Então, acho que esse é um bom tema aí, se alguém quiser continuar nessa área. E só para dar um exemplo de como funciona, a gente criou uma ferramenta para visualizar. Eu dei play? Deixa eu ver, play. A gente vai introduzir um bug aqui. Ops, não é esse que eu quero mostrar, porque esse aqui é chato, esse aqui é mais legal, tem um bug, a gente vai introduzir um bug aqui. A gente vai pedir para o modelo predizer, o modelo vai gerar a AST, e o modelo prediziu com 99% de certeza que tem um bug, e aí o vermelho é onde o modelo está prestando mais atenção. E aí você vê só que é o loop, né? Então, o attention layer está realmente prestando atenção para a parte que ele tem que prestar atenção para detectar esse tipo de bug, né? Que são fors e ifs e etc e tal. Então, os resultados não foram bons, mas tem alguma coisa interessante aí, sabe? O modelo está aprendendo de alguma forma para onde olhar. Legal. A gente tem uma pancada de outros vídeos. Trabalhos futuros. Primeiro, muito mais data points. Todos esses papers hoje, eles usam 10 milhões de data points. Né? E para mim faz muito sentido, porque esses modelos eles têm que ser bastante profundos mesmo para aprender esse fenômeno tão complicado. 1,6 milhões de métodos, eu ainda acho que não foi suficiente. Então, tem que aumentar esse dataset para ver o que acontece. Tem essa discussão de coding style versus bug, certo? Escrever i menor ou igual a 9 não é um bug. Como que a gente começa a explicar para o modelo, né? Então, talvez criar uma loss function que sabe punir melhor coding styles
mais comuns ou menos comuns, alguma coisa do tipo, certo? A gente não fez isso até agora. Modelos mais interessantes, então, o Code2Vec é 2017 ou 18, isso quer dizer 30 anos atrás no mundo de Deep Learning. Hoje, o que está pegando são modelos baseados em grafo, onde você dá para o modelo não só AST, né, você cria alguma coisa assim, também baseado no código-fonte, né, então você vai criar como se fosse uma AST, só que você vai aumentar esse grafo com outras arestas. Por exemplo, você pode pensar em arestas que ligam variáveis com o mesmo nome. Então, sei lá, deixa eu dar aqui, o new array aparece em algum lugar aqui, cadê? Sei lá, array e array, é a mesma variável, certo? Então, talvez você queira ter uma aresta ligando esses dois. E é isso que esses papers estão fazendo hoje em dia. Então, criando grafos com muito mais informação. Então, de novo, acho que a galera voltou para o mundo de tentar dar mais feature, mais dado para o modelo, fazer um modelo mais rico, fazer o dado ser mais rico e deixar o modelo aprender de mais coisa. Você vê já o pessoal misturando grafo com transformer e sei lá o quê, uns modelos super, ultra, master complicados que são 2% melhores do que um modelo um pouquinho mais simples. Talvez valha a pena testar. Eu, para ser honesto, acho que vou começar com um modelo de grafo um pouquinho mais complicado do que o Code2Vec e ver o que acontece. Um erro nosso. O revisor levantou isso no paper do MSR e a gente não tinha o dado. A gente não contou muito o número de unknowns. Quando você está fazendo esse tipo de trabalho, certo? Você vai encontrar token que você nunca viu no seu vocabulário. O que você faz? Você tem que substituir esse token por um token genérico que fala, não sei o que é. Se você substitui tudo, todos os nomes de variáveis por unknown, o modelo passa a não aprender muito sobre a semântica do método, né? Esse é um problema que pode ter acontecido e a gente perdeu os números. Né? A gente fez trabalho na empresa, a gente jogou fora, botou fogo no laptop, porque a gente não pode sair de nada de dados da empresa, e a gente não tem esses números de volta. Uma coisa para prestar atenção no próximo trabalho. Interessantemente, no MSR do ano passado, eles mostraram que mesmo se você anonimizar os nomes de variáveis, o modelo vai começar a prestar atenção para a estrutura. Então, acho que no pior dos casos, esses modelos é o lower bound dos modelos, né? Porque talvez se você der mais ainda nomes de variáveis para eles vão ser melhores. E, obviamente, o Code2Sec que quebra o token em sílabas, né? A chance de você ter um unknown passa a ser muito menor. Open source em inglês, a Adyen, apesar de ser uma empresa holandesa, programa em inglês. Então, enfim, nosso vacilo, a gente devia saber isso e não sabíamos. Deixa eu olhar no relógio. 4 horas. Deixa eu ver qual que é o próximo. Carla, o que você acha? Para agora e abre para pergunta ou fala de mais um paper? O que vocês acham, pessoal? Pessoal, vocês querem perguntar logo? Ô, Maurício. Oi. Achei interessante quando você apresentou esse último trabalho, onde você citou que na falta de identificação de features, né, você foi para uma abordagem de deep learning, né, ao invés do machine learning tradicional, né, que você usou nos seus 2 trabalhos anteriores de log e refactoring. Isso é algo assim que, para a pessoa escolher uma abordagem, assim, um modelo de machine learning ou deep learning, isso é um critério, vamos dizer assim, que pode ser generalizado de alguma forma ou foi uma questão da situação, vamos dizer assim, de momento? Boa pergunta. Eu vou dar a resposta baseada na minha experiência, certo? E até o título da palestra era um cara de engenharia de software tentando fazer deep learning, né? Eu não sou expert nessa área, eu tô meio de gaiato aqui. E eu tenho usado bastante essa abordagem, sim, do tipo, se eu acho que é um problema que eu não consigo modelar muito bem de maneira mais tradicional, eu acho que deep learning faz sentido. E acho que uma outra coisa que você pode levar em consideração é que se é um problema que tem tudo a ver com semântica, por exemplo, predizer nome de variável, certo? Tem tudo a ver com semântica. Você precisa de um modelo que entenda a semântica. Aí talvez o deep learning seja a maneira de você fazer isso, entendeu? Então, acho que são essas 2 coisas que eu tenho prestado atenção bastante. Uma é se eu consigo primeiro modelar de maneira tradicional, e a segunda é se o problema, o quanto a semântica, qual o papel da semântica nisso tudo. Tá bem? Obrigado, Maurício. Mais perguntas, gente?
Bom dia, Maurício. Aqui é o Marcos. Oi, Marcos. Maurício, para baixar os dados, os repositórios, o dataset, né, que tu usaste aí no GitHub, você segue uma metodologia específica para baixar com os commits, informações dos blogs, informações, né, sobre os issues, etc., ou precisa estar como desenvolvedor, alguma coisa especial no GitHub? Falo pelos estudantes novos que querem baixar dados, né, dessa magnitude, milhares, né, de projetos. Que metodologia você segue para fazer tudo isso? Para coletar essa informação? Legal, boa pergunta. Eu geralmente escrevo as minhas próprias ferramentas. E, por exemplo, se eu falar de um exemplo concreto aqui, dessa de refatoração, a ferramenta basicamente clona o projeto do GitHub, ela não precisa de issue tracking ou qualquer coisa do tipo, só o repositório Git é suficiente. A ferramenta visita o repositório do commit número 1 até o commit número 1 milhão, um por um, procurando por refatoração. Se a refatoração aparece, eu salvo no banco de dados. Eu faço isso para todos os repositórios. A minha sugestão para quem vai fazer esse tipo de ferramenta em escala, no nosso caso aqui, rodando para 10 mil projetos, 100 mil projetos, é fazer com que seja muito fácil escalar horizontalmente. Então, nesse nosso caso aqui, quando a gente estava seguro que a ferramenta funcionava, a gente botou 50 máquinas para funcionar, cada máquina analisando, sei lá, 500 projetos no GitHub, entendeu? Então, era muito fácil criar uma máquina para processar mais, ou desligar uma máquina quando ela parou, etc. e tal. Então, acho que a sua ferramenta tem que conseguir funcionar muito bem para um projeto, dá um projeto para ela, ela faz o trabalho dela, e aí você escala de maneira horizontal. Uma outra recomendação que eu dou para quem faz esse tipo de trabalho, que eu acho que é muito natural para a gente, é muito, muito natural para a gente pensar em gravar coisas em arquivo CSV. Né? Porque é fácil, você escreve um CSV ali, e essa ferramenta em particular começou assim, a gente começou a escrever em arquivo CSV, só que na hora que você começa a escalar e botar muita máquina para rodar, você começa a ter problema depois na hora de juntar esses dados, porque às vezes não é só concatenar os CSVs, tem mais problema acontecendo. Então, no caso dessa nossa ferramenta, ela realmente insere no MySQL. Então, a gente deployou um MySQL, e as 50 máquinas conectam nesse MySQL e mandam informação lá. Então, isso até forçou a gente a pensar num modelo ali de banco de dados um pouquinho mais interessante, e isso deu para a gente depois a vantagem de poder fazer query SQL nesses dados. Então, essa é a segunda sugestão que eu dou. Pensa bastante. Usa um modelo de dados decente, né? O CSV é muito legal, mas talvez você queira fazer alguma coisa, talvez usar um banco de dados, por exemplo, que parece ser mais complicado no começo, vai te ajudar bastante depois. A terceira dica que eu dou é, a sua ferramenta vai dar pau, porque visitar um repositório Git é muito complicado. O Git não nasceu para isso, né? Se você tenta visitar o Git de maneira linear, você vai sofrer, certo? Vai ter aqueles momentos onde merge acontece, etc e tal. Aí você tem que decidir que linha que você segue no Git, você nunca sabe qual é a linha correta para seguir, você vai tomar várias dessas decisões estranhas minerando o repositório. Vai dar pau, porque, sabe, vai ter um commit ali que, caraca, o código-fonte está estranho, ele não compila, então a sua ferramenta vai ter que entender que tem código que não compila. Às vezes, se você quer dar um checkout no projeto, e é um checkout de uma revisão muito velha, o Git dá pau mesmo, sabe? O Git funciona muito bem pra gente, porque a gente faz 10 commits por dia, mas quando você vai fazer Git checkout em 200 milhões de commits, o Git dá pau. Então, a sua ferramenta tem que ser muito robusta. Se um problema acontecer, logo o problema e vai para frente. Né? Cria maneiras de você fazer com que a sua ferramenta nunca fique parada. Então, por exemplo, no nosso caso, a ferramenta dava pau num commit, a gente passava para frente. E a gente assumia que talvez tenha perdido uma refatoração ali, né? Talvez naquele commit aconteceu uma refatoração, a gente não olhou, e a gente colocou esse método como um método que é um exemplo de não refatoração de maneira incorreta. Essas coisas vão acontecer, seu dataset nunca vai ser perfeito. Mas o ponto é, se o erro é baixo, se você mediu esse erro e você considerou esse erro baixo, está tudo bem, certo? Porque o que você está fazendo é um primeiro modelo para experimentar e ver se machine learning funciona, tá ok não ter o dado perfeito, né? No futuro, para deployar esse modelo, você quer ter um dado perfeito e tal, porque você quer o máximo de precisão. Esse é problema, deixa para a indústria resolver isso, porque, né, eles vão treinar modelos profissionais e deployar, etc e tal. Aqui, aceita que a sua ferramenta vai ter um pouquinho de erro, mas esse erro tem que ser baixo. Se for baixo, tá ok. Resposta longa, mas eu espero que tenha ajudado.
Acho que ajudou. O Crescêncio levantou a mão. Crescêncio, pode até falar aí do que falou no chat. O Crescêncio falou, e o Bruno também, né? É o PyDriller? Para esse projeto a gente não usou o PyDriller, porque na hora que a gente visita o repositório, a gente queria coletar métricas de código também. E eu já tinha uma ferramenta legalzinha para coletar métricas de código. Então foi muito mais fácil para mim fazer tudo em Java. Porque eu estou num ambiente só e funcionou melhor. E para ser honesto, acho que em janeiro de 2018 o PyDriller ainda era super também imaturo. O PyDriller é legal agora, mas quando a gente começou ele era bem imaturo, então eu acabei não usando. Bruno, eu acho que foi primeiro o Crescência, eu acabei não clicando aqui para levantar a mão. O Crescência quer perguntar primeiro e depois o Bruno? Acho que o Crescência caiu, não sei. Tá, Bruno, pode prosseguir. Acho que o Crescência caiu. Eu vou até tirar meu slide, porque aí eu consigo ver vocês melhor. Na verdade, é mais um testemunho, de acordo com o que o Anish falou, né? Como eu falei, eu até cheguei no finalzinho do doutorado, eu vi o artigo dele sobre refatoração, e aí a primeira versão do nosso trabalho, que era mais para sugerir arquivos para ser migrado de Java para Kotlin, a gente falou, vamos começar por isso aqui, que já tem uma ferramenta open source, que era o Anish, que ele desenvolveu para o pessoal. Já tinham várias métricas, que era importante, que a gente estava naquele reta final de tese, então não tem tempo para ficar pensando em métrica. Vamos pegar essa pancada de métrica aqui e ver se o modelo aprende ou não, né? Até a gente começou com exatamente a mesma versão, a gente só removeu a parte de sugerir refatoração, deixou o modelo só aprendendo com as métricas. Acabou que, no final das contas, não deu muito certo, a gente até teve que sair depois das métricas de processo e ownership, porque eram as que mais custosas para calcular. E quando a gente queria fazer uma pequena adição de features, demorava muito para analisar os repositórios, mas é bem isso, tem que ter uma estrutura sólida para você poder adicionar, remover, depende do tempo que você vai ter, da infraestrutura, né? Porque às vezes você adiciona uma feature para testar e perde dias, às vezes semanas, para rodar tudo de novo, e se tem um bug no código que você não percebeu, você perde esse tempo todo, começa a estaca zero. Então, é importante ter isso logado de uma maneira adequada, que escale, que você possa, talvez, fazer um post-processamento, processamento após, em cima. Depende muito do problema. E quando é uma coisa assim que você não consegue ter uma intuição, aí é ainda mais difícil, porque você vai tupindo de feature e não sabe se o modelo se você está ajudando ou está piorando. Então, é bem complicado. E, Bruno, você falou um ponto interessante que eu não mencionei, né? Que na primeira versão do paper a gente usou métricas de processo e métricas de ownership, e elas são muito chatas de coletar, né? E, enfim. E aí, nos trabalhos futuros, a gente testou sem elas também. E funciona bem. O modelo consegue suprir a falta dessas métricas. Então, no paper do ING, por exemplo, a gente só usou métricas estruturais, não usou métricas de processo. Nesse paper com logging, a mesma coisa, a gente só usou métrica estrutural. Porque também muito rápido de calcular. Né? Nesse de logging, então, que a gente não precisou nem visitar o repositório, a ferramenta roda super, super rápido. Então, eu acho que do ponto de vista acadêmico, talvez você queira experimentar com métricas de processo para aumentar o nosso conhecimento sobre quanto essas métricas ajudam. Mas do ponto de vista prático, talvez elas não sejam tão necessárias assim quanto a gente achava que elas eram. No nosso artigo, no final, a gente continuou usando o CK de vocês para pegar as métricas de código. E, bom, o modelo, não, mesmo quando usava de processo de ownership, também não estava aprendendo tão bem. Não foi suficiente, acho que a gente precisa achar features melhores. Mas tem essa questão do lado acadêmico, né? As métricas de processo, de ownership, já mostraram algum resultado, então é sempre bom para quem está lendo, o revisor, ele ver, não, eles usaram algo que já funciona. Então, na academia tem mais esse ponto a prestar atenção. No nosso paper da MSR sobre logging, a gente conseguiu explicar e o revisor comprou a ideia da gente não testar métrica de processo. Mas é sempre um paper engineering ali, né? Você tem que convencer o revisor.
E, enfim, a gente também tem que explorar se faz sentido para o problema, né? No caso de refatoração, a gente tinha uma intuição que fazia, né? Porque classes que você não muda tanto, talvez você não precisa refatorar. Então, acho que foi por isso que a gente adicionou essas métricas lá. Mas elas são tão custosas que meu coração aperta toda vez que a gente vai calcular essas coisas. Pedro. O Pedro agora. Bom dia. Maurício, uma curiosidade, eu não peguei o início da palestra, porque estava em uma reunião, mas aí eu não sei, para saber, curiosidade própria mesmo, para desenvolver, você falou muito em Java aí nas suas apresentações, certo? Qual a ideia que você usa para programar em Java para machine learning? Sim. Nesses papers, toda a parte de data collection está em Java. Por exemplo, no paper de refatoração, data collection é todo em Java, mas a parte de machine learning é tudo Python. Certo, mas para implementar a parte em Java, qual a ideia? Eu sou fã do IntelliJ, mas acho que é gosto pessoal. Eu uso IntelliJ há tantos anos que eu nem sei se é a melhor, é só a que eu mais gosto. Responde a sua pergunta? Cortou um probleminha dele aqui, né? Pode repetir, por favor? Posso sim. Em IDEs eu uso tudo que vem da JetBrains, então para Java eu uso IntelliJ e para Python eu uso PyCharm. Gosto bastante. Mas acho que é mais questão de gosto aí, né? É a que eu estou mais acostumado. Sim. Verdade. Tá. Obrigado, Maurício. Por nada. Alguém falou que usou DL4J, né? Tem bastante biblioteca para tudo, né? Acho que Python foi que eu estava mais acostumado para essas coisas de machine learning, então eu fui para Python. E não me arrependo, assim. Gosto bastante de usar Python para machine... Odeio Python, para ser honesto, mas para machine learning até gosto. Mais alguma pergunta, pessoal? Tá as mãozinhas levantadas aqui, mas já foram respondidas. Tem o Júlio agora, eu acho. Deixa eu perguntar, cara. Pronto, Júlio. Pronto, foi a pergunta. Claro. Mas a gente foi a pergunta, deixa eu só dar um agradecimento aqui para o Maurício, que ele me influenciou bastante. Eu sou aluno de mestrado da Carla. Eu li seus livros, TDD, o Orientação a Objetos Solid para Ninjas. Minha primeira explicação de MVC foi contigo, na lousa, num curso da Alura. Só agradecer, assim, pela influência positiva. E em relação à pergunta que eu vou fazer agora é o seguinte, você falou aí no começo da apresentação que as ferramentas para detecção de code smells, né, atuais, detectam muito falso positivo. Isso aí foi o que a gente conseguiu perceber no nosso trabalho. A gente detectava lá um code smell e o desenvolvedor vinha e falava para mim, Júlio, mas isso aqui, onde é que tem um code smell aqui? Eu não consigo enxergar. E realmente tinha muito falso positivo naquela oportunidade. Aí a minha pergunta é a seguinte, você acha que o Machine Learning vai suprir ou substituir esse tipo de ferramenta? E o que é que falta para, por exemplo, a indústria adotar esse tipo de técnica no ambiente do dia a dia? É mais ou menos essa pergunta. Bem, primeiro, Júlio, fico feliz que você tenha lido os meus livros e visto o curso da Alura. Legal. Sobre a primeira parte da pergunta, essas ferramentas vão substituir SonarQube, por exemplo? Acho que não, para ser honesto, sabe? E me agrada, na verdade, a ideia da gente ter essa combinação de coisas relacionadas à qualidade de código que são criadas, desenvolvidas por pessoas, né? A gente ali, a gente sabe que tem essa boa prática de OO, isso aqui detecta se você está seguindo ela ou não. Se você não está seguindo ela por algum motivo específico, beleza, mas estou apontando para você coisas que não são tão legais. E modelos que aprendem daquilo que você realmente se importa na hora de refatorar. Então, acho que essas duas coisas vão se combinar. Essa é a primeira resposta. E a segunda era... O que é que falta para ser adotado na indústria, assim, no dia a dia?
acho que depende do modelo, tem vários deles que ainda não são tão bons, né? Então, por exemplo, esse do Off by One, eu nunca deployaria ele nesse momento, entendeu? Ele erra muito, acho que ele vai mais encher o saco da pessoa do que ajudar. O modelo de refatoração, dada a quantidade de papers que a gente escreveu e replicações e tal, esse eu sinto um pouquinho mais confiável em deployar. Agora, tem vários desafios, né? Por exemplo, onde você quer mostrar isso para o desenvolvedor e desenvolvedora? É na IDE? Se for na IDE, é um desafio, porque eu acho que o nosso modelo de Random Forest para Extract Method tem 1 GB, entendeu? Você não vai pôr isso dentro do IntelliJ, é muito pesado, certo? Aí quer dizer que você tem que pôr isso, talvez, e oferecer como serviço, só que aí significa que você vai mandar código-fonte pela rede. Mesmo que seja interno, empresas financeira, por exemplo, são super chatas com isso, né? Então, a gente tem que ainda ter todo um ferramental que vai ajudar. Eu tenho até slides sobre isso, mas acho que posso falar sem. E acho que tem um outro detalhe que é, eu acho que se a gente entregar uma ferramenta dessa hoje, agora, para o desenvolvedor, desenvolvedora, eles não vão gostar, porque eles não entendem. Hoje todo mundo entende um pouquinho como o SonarQube funciona, certo? É simplesmente lógico. Se você não entende, você lê a documentação, ele explica para você exatamente o que ele está olhando no código-fonte, aí a pessoa consegue refletir e falar, tudo bem, eu concordo com isso. O modelo hoje fala, isso aqui tem que ser refatorado, mas não fala o porquê, entendeu? E o desenvolvedor não acredita nisso. E um exemplo, eu não sei se foi para o paper ou se ficou só na dissertação de mestrado do David, foi que a gente deployou uma ferramenta no ING. Então, toda vez que abria um pull request no ING, a gente olhava os métodos que foram modificados naquela pull request e fazia um comentário lá no GitLab dos caras, falando assim, olha, isso aqui tem que ser refatorado. Se você concorda, diz sim, se você não concorda, diz não. E os desenvolvedores nem reagiam, sabe, muito na nossa ferramenta, porque eles simplesmente não confiavam, começaram a achar que estava atrapalhando eles e tudo mais. 2 anos atrás, a gente recebeu um pesquisador do Microsoft Research aqui, e ele estava falando a mesma coisa, que eles estão deployando modelos como esses, simples, iguais a esse aqui que eu estou propondo na Microsoft, só que o desenvolvedor não engaja com o modelo. E eles estão pesquisando agora a interação humano-computador, como fala, para tentar achar como mostrar essas informações para a pessoa. Então a gente tem esse tipo de trabalho para fazer antes de que o desenvolvedora consiga aceitar essa informação. Então tem o lado técnico e o lado social que tem que ser batido ainda. Beleza, valeu, Maurício. Por nada. Acho que tem mais alguma pergunta, pessoal? Tinha mais para prosseguir, Maurício? Tinha, vocês têm energia, eu posso falar um pouquinho mais, mas você sabe. Uma dúvida. Claro. Pegando esse gancho que o Júlio levantou, você acha que se melhorar os testes para algoritmos de aprendizagem de máquina ou algo assim, a indústria vai tender a aceitar mais esses modelos? O que você quer dizer com teste, Beatriz? Bom, por exemplo, a acurácia, a precisão, a maioria chega a quase 100%, mas não é 100%. Melhorando isso, a indústria aceitaria mais ou não é esse ponto que está impedindo a indústria de aceitar? Eu acho que com certeza esse é um ponto, né, que nos nossos papers lindos e maravilhosos, a gente tem uma acurácia enorme, certo? E aí quando você deploy esse modelo numa empresa, você vê que os desenvolvedores não gostam tanto do resultado. Então acho que tem isso de fazer com que a precisão seja a precisão que você se importa mesmo, né? Desenvolvedora feliz com a recomendação que você deu. Acho que tem esse ponto que a gente tem que melhorar. Mas para alguns tipos de recomendadores a gente está quase lá. Né? Então, eu sou enviesado, obviamente, porque esses papers são meus, mas, por exemplo, os modelos de refatoração me agradam, entendeu? A gente deployou no ING e parece legal. Só que mesmo assim, acho que depois, se você tiver um modelo legal que parece que funciona, você ainda vai ter que achar uma maneira de explicar de alguma forma razoável para o desenvolvedor por que você está recomendando aquilo, e você vai ter que achar uma maneira de recomendar para o desenvolvedor, desenvolvedora, aquela coisa, entendeu? Porque se você só falar, se é um bot ali falando, refatora isso, ela não vai aceitar. Então acho que são essas 3 coisas que realmente tem que acontecer. Precisão no mundo real, que tem que melhorar, explicar de alguma forma por que você está recomendando aquilo, e qual foi a última que eu falei, e entender como apresentar para o desenvolvedor a informação.
certo, obrigada. Tem uma outra pergunta do Holmes, né? Você já fez alguma abordagem aqui com o modelo Assembly Learning próprio? Não, Francisco. Mas sabe que uma coisa que a gente está tentando fazer agora é combinar modelos para dar uma recomendação mais específica. Então, por exemplo, o modelo que recomenda extract method, extração de método, ele funciona a nível de método. Então o modelo fala assim, esse método tem que ter um extract method, mas ele não fala onde. Então o que a gente está fazendo agora é treinando um modelo que vai falar exatamente do token A até o token B, e isso é o que tem que ser extraído. Então a ideia vai ser que a gente vai primeiro rodar o primeiro modelo, que é muito barato de rodar. Se o modelo falar, esse método tem que ter um extract method, a gente vai rodar num segundo modelo, que vai falar exatamente quais tokens têm que ser refatorados. Então é esse tipo de ensemble que eu tenho olhado, assim. E para ser honesto, eu tenho super me baseado em modelos que jogam xadrez hoje. Porque eles são assim, né? É um conjunto de pequenos modelos que tomam decisões. O primeiro modelo decide qual peça tem que ser movida. Ah, é um cavalo. Aí o segundo modelo, que só sabe mover cavalo, diz para onde o cavalo tem que ir, sabe? E eu fiquei pensando a mesma coisa para esse tipo de trabalho que a gente está fazendo. Então eu vejo hoje indo do modelo mais grosso, que dá uma recomendação maior, para servir de filtro para o modelo que é mais caro, e aí esse dá uma recomendação mais fine-grained. Legal. Maurício, tem uma pergunta. Nos modelos de classificação, né? Como é que vocês têm utilizado para classificar? Vocês utilizam especialistas para classificar manualmente? Como é que vocês estão fazendo isso? Tudo automático, e esse é um viés. Então, por exemplo, no trabalho de refatoração, a gente consegue automaticamente detectar o que foi refatorado, porque a ferramenta olha para o repositório, para o commit do desenvolvedor, e sabe o que está acontecendo. A mesma coisa para o trabalho de log. Né? Então, a gente sabe que métodos tem log e que métodos não tem log. No trabalho de bug, a gente insere um bug de maneira proposital, certo? A gente coloca um mutante ali. Nossa. A gente não tem usado desenvolvedores para anotar, porque é muito caro, certo? Você precisa de muito dado, é muito caro. Custoso, né? Mas esse é um trade-off, né? Então, por exemplo, quando a gente aprende de um repositório, por exemplo, no caso de refatoração, eu estou assumindo que todas as refatorações ali são boas e fazem sentido. O que a gente sabe que não é verdade, certo? Talvez o desenvolvedor refatorou aquilo porque estava sem nada para fazer, entendeu? Você não quer aprender dessas refatorações, você quer aprender das importantes. Então, acho que esse é o trade-off que a gente vai ter que... Eu não consigo ver uma maneira de contornar, a gente vai ter que aprender a lidar com ele, entendeu? Pois é, porque, assim, nos problemas que eu trabalhei, todos eu utilizei especialista para classificar, por exemplo, o que era bom e o que era ruim, mas é custoso, assim, você realmente precisa contar com aqueles especialistas, demora, né, e muitas vezes eu não consigo tantos dados assim, né, eu consigo um subconjunto ali, né, para realizar o treinamento, né? E aí, por isso que eu fiquei, assim, curiosa com essa questão, né? Como vocês trabalham com muitos dados, né? Como é que vocês faziam essa classificação? Mas acho que esse é um bom ponto, sabe? E é um ponto que eu sempre falava para as empresas que eu visitava quando eu estava na Kaelon, quando eu não sabia nada de Machine Learning, mas gostava de Software Analytics e MSR, que era... Desenvolvedor é bagunçado, né? Ele não anota direito as coisas. Se o dado estivesse bem anotado, por exemplo, num issue tracking direitinho, ou uma mensagem de commit direito, ou sei lá o quê, ia ser muito mais fácil para esse mundo novo, onde tudo é data-driven. Então, acho que parte do trabalho vai ser convencer as empresas de software que eles vão gastar um tempinho anotando coisa, certo? Tipo, olha, isso aqui foi uma refatoração inútil. Marca lá, entendeu? Para que depois, no futuro, a gente aprenda desses dados. Tem um plugin, eu vi uma empresa, uma startup americana, que eles fizeram um plugin de refatoração, aí o plugin meio que detecta a refatoração, e o plugin coloca umas perguntas, se isso foi útil ou não. O plugin só faz isso, eu tenho certeza que é porque daqui 2 anos eles vão usar isso para treinar modelos mais específicos, entendeu? Essa é a única explicação que eu consigo ver nesse momento. Mas pelo menos uma anotação, poxa, isso aqui você considera bom ou ruim? Assim, uma coisa binária mesmo. Exato. Já auxiliaria, né, na classificação. Verdade. Eu vejo hoje muita empresa, na parte de monitoramento, aparece uma exceção, a empresa marca, essa exceção é útil, ou não é útil, não é útil. E isso é maravilhoso, né? Porque daqui, sei lá, 6 meses vai ter muito dado para treinar, por exemplo, ferramentas de detecção de anomalia. Porque, né, acho que o futuro vai ser convencer que as empresas precisam anotar dados para que a gente consiga ter todos os benefícios de ter um dado limpinho, bonitinho, que a gente não tem. Tudo que a gente está fazendo é em dado sujo, não tem jeito.
Era outra pergunta que eu ia fazer sobre a limpeza dos dados. Como é que vocês fazem? A gente toma decisões básicas de limpar dado. Uma coisa que eu tenho para mim que tem muito dado ali ruim que eu não sei que ele tá lá, entendeu? E aí eu tento contar para mim mesmo, depois de muita análise manual, que a maioria é bom, então os resultados fazem sentido e tá ok, entendeu? A minha sensação é que quando você trabalha com uma empresa é muito melhor, porque assim, você tem lá os 10 softwares da empresa, e querendo ou não, a empresa dá um carinho para isso. No GitHub, você tem também alguns projetos, talvez, sei lá, 5.000 projetos, 10.000 projetos muito bons, mas, por exemplo, quando você pega 100.000 projetos em escala, igual a gente fez, tem uma pancada de lixo. Tem uma pancada de trabalho de escola, projeto que não tem importância nenhuma, né? Então, acho que o desafio para a gente hoje é, se você vai fazer uma pesquisa com open source, como trabalhar só com um projeto que é limpo, entendeu? Uma coisa que eu tenho feito no meu grupo é tentado convencer a galera a, por exemplo, olhar só para projeto open source que é liderado por uma empresa por trás. Tem uma empresa pagando. A Microsoft paga esse projeto open source, então tem mais, sabe? Para você começar a ter menos dados, mas pelo menos dados que você confia um pouco mais. Acho que isso vai ser uma área de pesquisa bem breve em engenharia de software. Achar dados bonitos no open source para que a gente faça esse tipo de trabalho. Concordo. O Armando está dizendo aqui, né? Melhorar a credibilidade dos repositórios. O pessoal seleciona, por exemplo, projeto 5 estrelas, né? Mas eu não sei. Por exemplo, no meu paper eu peguei, igual todo mundo faz, você ordena por estrela e pega, sei lá, os X mil primeiros, certo? Mas, por exemplo, no mundo Java tem um projeto muito famoso com 1 bilhão de estrelas, que é um projeto só de exemplos de padrões de projetos. Esse projeto está lá. Você quer aprender dele? Talvez não, certo? A gente até colocou alguns filtros, se eu não me engano, tipo, tem que ter no mínimo, sei lá, 1000 commits para dar uma noção de maturidade no projeto, certo? Porque, sei lá, um trabalho de escola não tem 1000 commits. Entendi. Mas acho que esse é o máximo que a gente consegue fazer hoje. E tem que melhorar muito ainda. Vocês têm mais alguma pergunta, pessoal? O Bruno está dizendo que o problema é quando poucos projetos, só depois do filtro. Esse é o trade-off. Esse é o trade-off. E por falar em limpar projeto, por exemplo, nosso paper do MSR, o Jean, meu aluno do doutorado, tava muito puto, assim, que se pega todo o projeto do GitHub e um monte de lixo, e ele foi um a um do Apache e falou, esse eu quero, esse eu não quero, esse eu quero, esse eu não quero. Sabe, ele foi realmente olhando o projeto que tem boas práticas de log. Ah, mas tem o viés do pesquisador. Acho muito melhor esse tipo de viés do que pegar 100.000 projetos do GitHub que você não conhece, entendeu? E a vantagem é que machine learning tradicional precisa de menos dados, entendeu? Por exemplo, nesse nosso trabalho, no ING, 2.000 data points de extract method parecem ser insuficientes. Muito menos do que os 10 milhões que você precisa para fazer um deep learning. Eu nunca trabalhei com a parte de aprendizagem profunda, não, né? Mas os tradicionais, realmente, assim, você citou até que o Random Forest tem sido, assim, bastante feliz, né? Na questão das pesquisas, geralmente ela aceita. O engraçado é que também, nas pesquisas que eu fiz, geralmente o Random Forest ele se apresenta, né, muito bem, né, e eu tenho revisado alguns artigos, geralmente o pessoal está utilizando, né, acaba selecionando esse e outro algoritmo, né, mas geralmente ele está lá no meio. Mas faz sentido, né, porque você tenta decision tree, e quando você vai para um random forest, você está tentando 100 árvores, né, 200 árvores, é óbvio que vai ser melhor. Então, acho que é um caminho muito natural, assim. E a gente até, em um trabalho nosso, até extra trees foram melhores, né? Que é um random forest ainda mais randomizado. Sim, sim. Então, para ser honesto, eu experimento vários algoritmos só pela curiosidade, porque eu sei que o revisor vai gostar. Porque, para mim, de maneira pragmática, se eu estiver numa empresa, o primeiro modelo que eu vou tentar é random forest. Geralmente, exatamente. O pessoal que está começando, né, já pode pegar essa dica. O Bruno está dizendo aqui que, no caso, precisava de projetos Android, com Kotlin, começava em Java e sobrava realmente um PHP. Agora também, Bruno, tem a questão da especificidade dos projetos que tu queria, né? Eu tive um paper no meu doutorado, não era de machine learning, era só de análise estática, eu queria projetos MVC com tamanho X, não sei o que e tal, acabei com, sei lá, nem 100 projetos. Então o GitHub é muito legal para biblioteca, etc e tal, mas quando você começa a querer coisa mais específica, não tem no open source, né?
É um desafio. Tá, aí, outra pergunta. Como é que tá a questão, assim, porque geralmente as pesquisas são sempre projeto Java, né? E aí, assim, para a questão de JavaScript, né? Próprio Android, né? Como é que tá? Assim, o que é que tu tem visto? Assim, eu vi, por exemplo, o Marco Túlio deu uma palestra aqui, né? Que ele desenvolveu uma ferramenta chamada RIDE, né, para refatoração, que aí ele detecta refatorações para projetos Go, né? Então, assim, pelo menos essa ferramenta foi a primeira que eu vi para esse tipo de linguagem. Não sei se como é que está para as outras linguagens. Eu acho que é isso que falta mesmo, é ferramental, né? Porque você vai para... Eu vou sempre para Java, porque é a linguagem que eu sou mais confortável, que eu entendo muito bem. Uhum. Mas a ideia é que todas essas coisas vão generalizar para qualquer linguagem. Então, o Marco Túlio tem as ferramentas para detectar refatoração em JavaScript, em Go. Acho que para plugar esse meu trabalho de refatoração, o que é precisar é uma ferramenta que extrai métricas de código de um código Go. Se tiver isso, conecta, tira o Refactoring Miner, põe a ferramenta do Marco Túlio, tira a minha ferramenta de métrica de código, põe essa nova. E aí todo o pipeline vai funcionar igual. Verdade. Acho que são bons projetos para alunos e alunas de graduação, né, que querem programar alguma coisa. Ótimo. Aí, eu não sei se o pessoal tem mais alguma pergunta, mas eu queria, assim, que tu fizesse uma propaganda aí da universidade que tu tá, das oportunidades de doutorado, e o meu interesse é em pós-doutorado, né, fora, mas, sei lá, depois da pandemia. Aí, como é que tá aí, assim? O nosso grupo de engenharia de software aqui ele é bem forte. Se você olhar no CS Rankings, filtrar por Europa, acho que a gente é top 1 ou top 2 na Europa, em termos de publicação, então é um grupo bem forte. Nós somos hoje em 7 ou 8 pessoas, e aí o grupo é super diverso em termos de tópico, né? Então, tem eu que trabalho bastante com manutenção e teste, tem o Aníbal que trabalha só com Search-Based Software Testing, tem o Andy que trabalha bastante com engenharia de software empírica, tem o Ari que trabalha com Social Factors, etc. Tem muito tópico diferente. A gente sempre tem bastante vaga de doutorado, que a gente coloca sempre no nosso site lá. Então, então engenharia-de-software.ewi, vou até escrever aqui no chat. Esse aqui é o nosso site. E a gente tem uma página lá só com oportunidades. A gente tem geralmente oportunidade para doutorado, pós-doc. Mestrado, o mestrado aqui, você pode fazer o seu mestrado aqui. É um mestrado caro. Se você não é europeu, acho que o mestrado custa por volta de 10 ou 12 mil euros por ano. Se você é europeu, ele cai para 1.000 euros por ano. E aí o mestrado aqui são 2 anos também, onde o primeiro ano é totalmente focado em disciplina, você não tem nenhum orientador. E aí o segundo ano, 9 meses do segundo ano é focado na sua dissertação, onde você acha um orientador, e aí faz a sua dissertação. O departamento de ciência da computação é muito amplo, né? Então, você faz o mestrado aqui, mesmo que o seu foco é em engenharia de software, você vai ter disciplina de tudo para pegar. Muita disciplina de machine learning, tem um grupo muito forte aqui de machine learning também. O que mais? É um grupo que tem uma condição financeira legal, então você publicou um paper, você vai sempre para a conferência, não tem muito problema com isso. Isso é uma vantagem também. A Holanda é um país muito legal, eu gosto bastante daqui. Tirando o frio, que é um pouco frio no inverno, tirando a comida, que é bem ruim, o resto, a vida é maravilhosa aqui. O salário que se paga para um aluno de doutorado é suficiente para o aluno alugar uma casa, se alimentar muito bem, se vestir muito bem, conseguir passear. Tem alunos de doutorado que traz a família, então o salário fica um pouco justo, mas você consegue manter a sua família também, como aluno de doutorado. Doutorado aqui são 4 anos, nem mais nem menos, porque é exatamente esse o dinheiro que a gente consegue. Se você for ficar mais de 4 anos por algum eventual problema, você tem que negociar, talvez pagar por conta própria, mas geralmente em 4 anos a gente dá um jeito. Os requisitos para defender um doutorado aqui são mais rígidos do que eu acho que são no Brasil. Você tem que ter realmente de 4 a 5 papers em conferências top, então, que adiciona uma pressão no aluno de doutorado. O nosso último aluno de doutorado, o Davide, ganhou um cum laude, ele teve 3 papers no ICSI, 2 no MSR, então é um grupo bem forte, assim. Eu acho bem legal, assim. Eu teria feito meu doutorado aqui se eu tivesse pensado nisso antes de eu começar meu doutorado.
até pela experiência de vida, assim, acho que fazer um doutorado fora é bem legal. Eu não tenho vagas de doutorado nesse momento, infelizmente. Eu tenho 2 alunos de doutorado nesse momento, mas nenhuma vaga nova. E pós-doutorado? Bastante vaga também, até mais do que doutorado. Agora, tem que ser 2 anos? Não, depende do projeto, depende do projeto, do dinheiro que a gente tem, e varia de 1 a 3 anos. Ah, certo. Só que realmente depende do projeto. Porque agora, com as novas regras, né, que se estabeleceram nas universidades federais, a gente perde, no afastamento a gente perde a titularidade, né, aí não teria como se manter fora, né, e aí não pode pegar a bolsa do país também, não, teria que ver uma bolsa de fora, né, para poder, e aí tendo essa oportunidade, né, de bolsa já fica realmente mais fácil. Tudo aqui é pago, né? Então, se for um pós-doc, vai ser pago por aqui também. Quando a gente abre uma vaga de pós-doc é porque tem funding para pagar o aluno para vir para cá. Sim. Essa parte de visto, o departamento o Central International Office faz tudo, então eles se viram de conseguir o visto para você. O que acaba acontecendo é que você vai ter que ir para São Paulo, porque o consulado holandês é em São Paulo, então, mas eles fazem tudo, assim, de entrada de documento. E pós-doc tem bastante mesmo. E se você não tiver chance de fazer um doutorado aqui, porque às vezes 4 anos seja muito para você, 1 ano, 2 anos de pós-doc também é bem legal, porque aí você vem, o pós-doc geralmente tem mais liberdade, né? Então, geralmente o pós-doc aqui você tem um projeto para trabalhar, e aí você trabalha meio que 3 dias no projeto, 2 dias é meio que para você, onde você explora a área que você quer se destacar. A gente tem muito aluno de mestrado, então para mim, no meu pós-doc foi muito bom, porque eu peguei um monte de aluno de mestrado e aluna de mestrado para trabalhar comigo, e isso me deu vazão, né? Eu consegui publicar bastante, orientando aluno de mestrado. Enfim, acho que é uma experiência bem legal, é um grupo bem legal, todo mundo é bem legal, a galera sai sempre para comer também, é um clima legal também. O Adolfo está perguntando para passar um período sabático, né, de 6 meses, se há possibilidade, 6 meses a 1 ano. Claro, se você quiser funding, acho que você vai ter que aplicar para um pós-doc aqui, e aí você chama de sabático, né, e aí você consegue um dinheiro daqui. Um pós-doc de 6 meses, o desafio vai ser que se, por exemplo, o cara tem um funding de 2 anos, ele for dar 6 meses para você, quer dizer que depois de 6 meses ele vai ter que começar a entrevistar tudo de novo, e aí é mais difícil dele querer alguém só por 6 meses. Se você tiver funding próprio, aí é muito fácil, a gente vai só te dar um contrato de 0 horas de trabalho, né, porque aí a gente não te paga, só te paga meio que plano de saúde, etc e tal, e você vem para cá. Legal, e essa possibilidade também de passar menos tempo, assim, se for a gente pagando. Sim, isso é bem mais fácil. Teve uma galera que veio, acho que foi o Irá, né, antes de eu vir para cá, acho que o Irá passou aqui um tempo. Eu não sei com que dinheiro que ele veio, se foi na época, sei lá, não sei com que dinheiro ele veio, mas pode acontecer também, de vir só para um sabático. Legal. E escola para se criança? Vier, vem no verão, gente. Não vem no inverno, não. Não. Foge do inverno. Escola para criança? Em língua inglesa ou... Holandês, mas tem bastante escola internacional. E aí eu não sei muito bem como funciona se você vem com um filho para cá. Eu imagino que deva ter escola para você conseguir matricular o seu filho ou filha e continuar. Acho que o desafio vai ser inglês, né? Eu não sei se tem escola português. Deve ter. Tem uma comunidade muito grande de português aqui. Então talvez deve ter até uma escola bilíngue português e holandês. Tem que pesquisar. Talvez não aqui em Delft, porque Delft talvez seja um pouco pequeno, mas talvez dá para você morar em Amsterdã, que é onde essa escola deve existir, e vir para cá de trem. Não. Ele está perguntando quando é que vocês têm férias. É mês europeu? Agosto? As férias escolares, né, onde os alunos param realmente ao verão, é agora, né, então eles acabaram as provas, sei lá, 3 semanas atrás, e agora só voltam em setembro, então essa é a maior férias de verão. Pra gente é um saco, porque tem ICSI, né, então às vezes você quer tirar umas férias também, mas tem a deadline do ICSI. Essas são as férias grandes. No fim do ano não tem férias, né, então se você dá o azar de dar aula no fim do ano, você para de dar aula, sei lá, no dia 15 de dezembro, no dia 4 de janeiro você volta a dar aula, que é inverno aqui, né, então é igual no Brasil, você não emenda muito o inverno. E eu, como
funcionário da universidade, eu tenho por volta de 40 dias de férias, eu tenho mais férias do que o normal. A lei trabalhista holandesa diz que você tem que ter 20 dias de férias se você trabalha 40 horas por semana, a universidade dá 40 dias, e aí você tira meio que de acordo com o seu horário, assim, é muito flexível, nunca ninguém me falou não para férias, entendeu? Porque eu também nunca fiz nenhum pedido maluco. Mas, por exemplo, já aconteceu, eu vou passar 6 semanas no Brasil agora no fim do ano, visitando minha família, 6 semanas seguidas, ninguém enche meu saco. Geralmente, as universidades federais são 45 dias aqui de férias também. Essa é uma vantagem aqui também. Muito tempo de férias, né? Eu acabo nem usando tudo, até vendo. Você pode vender alguns dias de férias. É bastante. E a mesma coisa para quem é aluno de doutorado e pós-doc. Cai tudo meio que na mesma regra. Então, mesmo aluno de pós-doc e doutorado tem muitas férias. Legal. São super tranquilos também com ir para conferência e aí você esticar uma semana no lugar, sabe? Geralmente, né? Por que não, né? Tem uma conferência no Japão, você vai querer ficar uma semana a mais, é tranquilíssimo também. Até a passagem de volta eles compram para você uma semana depois, se a diferença de preço não for significante. Entendi. Vocês têm mais alguma pergunta, pessoal? Eu acabei entrando nessa... Até um próprio interesse meu. Acho que talvez outras pessoas também tenham interesse. E tem bastante aluno brasileiro, gente. No nosso grupo tem um brasileiro, que é o Jean. Temos uma brasileira chegando agora de pós-doc, a Marielle, que também foi orientada pelo meu orientador, pelo Gerosa. Marielle vai vir para cá em setembro, pós-doc. No departamento de ciência da computação inteiro, acho que nós somos em 5 ou 6 brasileiros. Mais alguma pergunta, gente? Acho que é isso, né? Maurício, muito obrigada, né? A palestra é excelente, muito bom. Então, obrigada para o pessoal que ficou até o fim, né? Então, muito boa a palestra. Muito boa mesmo. Obrigado, gente. Prosseguir, mas eram tantas perguntas. Obrigado, gente. Até a próxima. Pois até a próxima, Maurício. Tchau, pessoal.